A vitexina é uma das substâncias relacionadas ao mecanismo de ação aí contra a ansiedade. Então, o marcador, além dele ser uma referência para a qualidade, ele muitas vezes tem relação com o efeito biológico. Então, a gente poderia falar assim, bom, passiflora incarnata, 7,5% de flavonoides expressos em vitexina. Cada comprimido, a pessoa está ingerindo 7,5% de vitexina e de outros flavonoides. Essa padronização é meio que assim, ó, essa dose é efetiva. Então, essa dose aí de aproximadamente X miligramas, né, que corresponde a 7,5% de vitexina, é relacionada ao efeito biológico do maracujá, por exemplo. Pensem o seguinte, ao invés de a pessoa comprar maracujina, ela vai fazer um suco de maracujá na casa dela. Sem problema, ela pode tomar o suco do maracujá. A pergunta que eu faço é, quanto de flavonoides totais e vitexina ela ingere se ela tomar 1 litro de suco de maracujá? Entenderam a relação? Se ela tomar 1 litro de suco de maracujá, ela ingere quanto de flavonoide expresso em vitexina? Ah, ela ingere o correspondente a, vamos supor aí, 1,5%. Se tomar 1 litro de suco de maracujá, equivaleria a ela ingerir 1,5% de flavonoides totais. 1,5% às vezes é uma dose muito baixa. Talvez para aquela proposta terapêutica tinha que ser acima de 3%. Bom, então talvez é melhor usar um extrato seco ou um extrato mais concentrado, que aí você tem esse marcador de interesse em concentrações maiores. O que acontece no Brasil hoje? Eu sou uma empresa de fitoterápico, vou produzir maracujina. Quando eu vou desenvolver o fitoterápico, eu estou comprando esse maracujá, né, esse extrato de maracujá de algum fornecedor, de algum produtor, a hora que eu fiz lá, manipulei, tá nos comprimidos, já tá no blister, tá na caixinha, tá sensacional. A Anvisa exige um mínimo de marcador de referência em relação às plantas. Vamos supor que a exigência da Anvisa é que para qualquer produto à base de passiflora, se usar extrato seco, vai ter que ter uma concentração de 7,5% de marcador. Se eu comprei uma matéria-prima ruim, vamos supor que a minha matéria-prima é de 6%. Eu não consigo nem registrar o medicamento. Não posso nem liberar o lote. Então, quando é um fitoterápico padronizado, a padronização vem justamente para isso. Essa matéria-prima vegetal é de extrema qualidade e ela está padronizada. Como que eu consigo atestar essa padronização? Tendo um marcador como referência. Então, o que é o marcador? Só para frisar, é uma substância de referência dessa matéria-prima que garante a qualidade da matéria-prima. Eu mostrei uma imagem ontem para vocês da cáscara sagrada. Cáscara sagrada é usado aí como um estimulante de trato gastrointestinal. Se você olhar lá o rótulo, estava lá, cáscara sagrada, Rhamnus purchiana, né, que é um nome botânico, sempre tem que ter um nome botânico, 350 miligramas, se eu não me engano, expressos em 0,6% de cascarosídeo A. Que de acha esse cascarosídeo A e esse 0,6%? É o marcador. No caso, é uma antraquinona. É uma das substâncias ativas da cáscara sagrada, que é o marcador, isso é, que atesta a referência, a qualidade daquela matéria-prima. Então, qualquer fitoterápico padronizado que vocês olharem, né, vocês vão ver que ele tem um marcador. Ele vai ter lá qual que é a substância referência para aquela matéria-prima. De novo, posso usar essa planta sem ser padronizada? Pode, mas se você precisaria de um mínimo de ativos, você vai ter esses ativos presentes? Vai ser suficiente para o efeito biológico se manifestar com esses ativos? Tá? Então, pensem nesse contexto de concentração dessa matéria-prima, porque isso permite você entender de que maneira você pode utilizar essa matéria-prima. Vou dar um outro exemplo.
Pode perguntar, alguém vai fazer pergunta? Pode perguntar. Não, já tentei essa luta aí já do... Porque eu tomo clonazepam 12 miligramas, né? Eu já tentei fazer esse desmame aí do... Um pouco de E trocar pela passiflora. passiflora? Isso. Mas não vai, né? Não vai. Aí nós estamos falando de uma potência farmacológica Muito muito forte. maior para o clonazepam. Aí é difícil. Como você está usando o clonazepam, você tem aí um agonista de receptor potente, uma potência absurda. E assim, os flavonoides, vitexina e os flavonoides do maracujá, eles são efetivos também, mas comparando com o clonazepam, a potência deles é bem inferior. E aí acaba sendo uma briga que dificilmente o fitoterápico vai vencer nesse contexto aí que você colocou, né? Mas Que são drogas mais potentes. E se fizer, tipo assim, um e-mail, baixar para um e-mail e incluir a passiflora e tentar dessa Pode maneira, ser? assim. Pode Pode ser, né? ser, sim. Você poderia ter um complemento, né? Quando a gente Sim, começar a falar da parte mais clínica, vocês vão ver que tem uma estratégia que a gente fala assim, como que o fitoterápico pode ser usado? Ele pode ser usado como um complemento de tratamento, que é quando você está usando uma droga de referência clássica aí, por exemplo, você deu aí o clonazepam, e você usa o fitoterápico como um complemento, ele vem para como uma substância adjuvante para melhorar o efeito biológico. E aí você poderia ter essa estratégia. Vamos supor, você tomava aí 2 miligramas, vamos supor que você reduz o clonazepam para 1 miligrama e passa a usar a passiflora numa concentração aí usual, que acho que geralmente 300 miligramas tem um comprimido, e aí talvez ela venha para somar, para fazer um efeito coadjuvante sim. com... Aí legal, porque daí você consegue reduzir o benzodiazepínico. Talvez você não conseguiria tirar ele por completo. Sim, sim. Talvez nessa possibilidade poderia acontecer de daí você ir reduzindo cada vez mais a ponto de você usar uma dose muito baixinha Sim. Tipo, e não a curto prazo, a muito longo isso, prazo, né? longo prazo. Uma Sim. dose bem baixinha e você põe em maior peso o fitoterápico, né, para complementar essa ação. Aí a gente tem outros fitoterápicos, pegando um exemplo aí, o gancho do exemplo que você colocou, que tem uma potência melhor. Se a gente pensar, por exemplo, um efeito para sono, clonazepam é muito usado aí para indução de sono, né, para um efeito ansiolítico, mas muito usado para sono. Ao invés de usar a passiflora, dá para usar a cava-cava ou a valeriana, que elas têm uns ativos talvez com uma potência um pouco melhor comparado à passiflora. Então, às vezes, você pode optar por outra planta, que talvez apresente uma potência melhor, né, até por ter outros ativos que atuem talvez de uma forma um pouquinho diferente, e talvez você tenha uma resposta melhor, vamos supor, com cava-cava do que com a passiflora. Então, também é uma estratégia que dá para testar. Só testei a passiflora, experimenta um dia testar a valeriana, experimenta um dia testar a cava-cava, que são plantas com a mesma proposta, só que os ativos são diferentes. Então você pode ter aí uma briga boa com outros fitoterápicos, trocando, né, a planta. São possibilidades, né? Então, mas como eu falei, muitas vezes vai vir marcado aí com um padrão de qualidade, baseando-se no marcador, onde você tem um ponto de referência para que esse efeito biológico aconteça. Vocês vão ver a importância do marcador nesse comecinho aí do assunto de fitoquímica e farmacologia. Eu vou comentar só esse comecinho, para daí a gente dar uma revisada nos pontos principais, e vocês vão entender ainda mais a importância do marcador do ponto de vista agora biológico. Aqui eu estou colocando o marcador do ponto de vista da qualidade da matéria-prima, que ele é como se fosse uma referência para a qualidade da matéria-prima. E nós temos um outro ponto de vista que é ele como referência para o efeito biológico. Tá? Então esse pedaço aqui que eu passei para vocês, gente, foi só para fechar aí o assunto de métodos de extração, mostrando as principais formas de aplicação dessas matérias-primas e o principal, vocês ficarem atentos com as questões de concentração. Qual forma de utilização eu tenho os ativos mais concentrados? Então, a grande maioria dos casos, vocês vão optar por um extrato seco, dado a concentração de ativos que você tem nessa forma de apresentação. Tá?
Sabe o que eu ia perguntar? Uma dúvida que eu acabei Pode falar. ficando em relação, vamos supor, o extrato seco seria, na forma final dele, seria em forma de comprimido. Sim, na maioria você tem sólido, mas você poderia, por exemplo, usar um extrato seco na forma de um pó e incorporar ele em alguma outra coisa. Talvez até numa receita, por exemplo. Sim. Né? E o extrato fluido seria, vamos supor, em gotas.